Bem, tem muitas, tem ratos, vários ratos acabaram de sair, ali tem outro, ali tem outro, uns grandes aqui tem, alugam quartos para dormir. Todos esses são bordéis, não são as fotos que usam nos sites ou nas entradas dos locais. Na hora de escolher as garotas, não olhem. Ali temos o templo budista mais famoso, mais antigo, mais turístico de todo Tóquio e quase do Japão inteiro. E aqui tem um pequeno parque de diversões, na verdade. É o primeiro parque de diversões de todo o Japão como parque de diversões. Acho que funcionou desde os anos 50. E aqui, em um terraço assim, aleatório. Não sei, será que vou ter que censurar isso? Tipo, o que é isso? Ali, o que está escrito no pequeno altar é Burabo Jinsha. Jinsha é um termo para santuário. E Burabo vem de Bura, de sutiã, de bra. Sutiã, bo de garoto, ou seja, isso que temos aqui supostamente é um garoto do sutiã. E não me perguntem o que diz a música, porque eu não entendo nada. Ou seja, e no altar tem uma cebola genial, gigante, de madeira, claro. Uma moeda de 5 ienes gigante que não cabe na caixa de doações. Cebolinha, o quê? 20? Segundo andar, uma sala de reunião, não tem absolutamente nada, e outra ali no terraço. Olha lá, aí está. Aqui sim tem atrações normais para crianças, o lugar é muito pequeno, deve ter uns 100 metros quadrados, é bonito, mas na verdade a maioria das atrações é para crianças bem pequenas. Aqui, por exemplo, tem esse show de sumo de Asakusa, mas ao lado temos esse lugar chamado Rokusa, que esse é um dos clubes de striptease mais antigos de Tóquio. Bom, na verdade não sei o quão antigo é, mas sei que está aqui há muito tempo, porque esse lugar, inclusive apareceu em uma série que eu gostei muito, que eu recomendei, faz anos, que é a série O Diretor Nu da Netflix, em que atrizes de filmes adultos, às vezes elas vinham e faziam shows nesse lugar e o lugar ainda está lá. A entrada custa 6.000 ienes, que são cerca de $40, as garotas têm desconto de 1.000 ienes a menos. E parece que eles têm rodadas, deve ser que os shows vão se repetir ou algo assim. Às vezes a gente vê isso como algo super tradicional e tudo isso muito bonito. Mas na verdade, o que temos aqui, a da direita, seria uma cortesã antiga. Quer dizer, bom, as antigas cortesãs não estavam apenas para prestar serviços aos homens, mas também eram uma espécie de artistas. Bom, elas eram muito boas em poesia, em conversar, enfim, tinham muitos diferenciais, ok? E esse lugar colorido atrás é um antigo teatro que existe há muito tempo, não sei há quantos anos também, mas é muito popular. Porque foi aqui que nasceu o personagem Beat Takeshi, ou seja, o ator Takeshi Kitano, que é ator e diretor de filmes de máfia dos anos 90. E sei lá, bom, ele começou como um ator de comédia, que é legal, bem ali no centro, que bacana ele. Também tem um filme sobre a história dele, de quando ele começou aqui, que se chama Asakusa Kid, um filme muito bom, eu recomendo, está na Netflix, acho que é original da Netflix. E como curiosidade para quem conhece Takeshi Kitano, Beat Takeshi, isso vem porque o tipo de comédia em que ele atuava se chama Manzai, que seria como uma espécie de comédia em dupla, e sempre as duplas. Esses têm um nome muito aleatório. A questão é que eles se chamavam Beat não sei o que, então o companheiro dele, que eu não lembro o nome, era Pepe, Beat Pepe, e ele ficou como Beat Takeshi. Este é um dos meus quadros favoritos de todos os tempos. É a famosa Onda de Kanagawa, de Katsushika Hokusai. Basicamente é o quadro mais famoso de toda a arte da era Edo do antigo Japão. Combinação com Godzilla? Eu gosto, ficou legal. Porque além disso, colocaram atrás da nota de 1.000 ienes, que é esta aqui, que é a nota que saiu no ano passado, que tem as mesmas ondas. Na verdade, eu fiquei muito feliz que colocaram essa obra, porque realmente é uma obra que eu pessoalmente gosto muito. Ela pertence a uma coleção chamada 36, Vistas do Monte Fuji, que foi feita por esse artista tão famoso do século XIX. E é legal porque tem o Monte Fuji como protagonista, mas ele aparece pequeno e grande. Tem as ondas que parecem ter forma de boca ou até de garra com braços. Será que vão engolir os tripulantes do barquinho?
No fim, Godzilla venceu e isso é legal. No caso das notas de 1000 ienes, bom, como eu disse, essa nota saiu faz menos de um ano e essa é a nota anterior, mas em ambos os casos é a nota de 1000 ienes. São bacteriologistas que contribuíram muito para a ciência. Depois, na nota de 5000 ienes, que nesse caso, ela é uma escritora da era Meiji, ou seja, do final do século XIX, e ela foi a fundadora de uma das primeiras universidades para mulheres. A nota de 10.000 ienes, que é a maior, ou seja, só existem 3 notas no Japão, esta é a maior de todas. Ele foi um filósofo educador e fundou a Universidade Keio, que é uma das universidades mais prestigiadas do Japão. E este aqui foi, não me lembro muito bem, mas ele foi um industrialista ou algo assim, tanto que foi chamado de pai do capitalismo japonês. Foi alguém que contribuiu muito para a economia após a Segunda Guerra Mundial. Mas é louco, né? No Japão, muito raramente colocaram políticos. Acho que só colocaram entre os primeiros ministros do Japão. Só que seriam do final do século XIX, que um deles tinha sido samurai e tudo mais, mas enfim, só uma curiosidade. E a uns 700 metros do centro de Asakusa, encontramos este templo, que eu adoro, porque tem referências ao bairro para onde vamos agora. Isso que vocês veem aqui se chama Yoshiwara e Yoshiwara é um dos distritos de entretenimento adulto mais antigos do Japão e um dos maiores. Também o fato é que eu adoro esse bairro, ver o mapa do bairro, porque não dá para apreciar muito bem, mas tudo o que está ao redor, vocês veem que isso aqui é um quadrado bem feito, tudo ao redor do bairro é como um fosso, como um rio, ou seja, feito pelas pessoas. Porque era uma zona onde havia muita escravização de cortesãs e a realidade é que isso era para que elas não escapassem do bairro. Só se podia sair pela entrada que fica deste lado, que é o lado norte. Hoje em dia há outra saída do lado sul. A questão é que esse fosso ao redor já não existe mais. E olhem isso, por exemplo, quando chegamos a este templo, eu vi e disse, observei bem, e essa moça aqui representaria uma cortesã? E é reconhecível como aquele tipo de laço dos kimonos, que em vez de estar atrás, está na frente, o que era muito comum entre as cortesãs, e aqui quase não dá para ver nada. Mas aqui, por exemplo, há desenhos de ukiyo-e, arte japonesa antiga, em que aparecem cenas justamente de casas de chá ou casas de cortesãs. Na semana passada passei pelo Museu de Hokusai, o da Onda de Kanagawa, e vi uma obra que dizia que era Yoshiwara, como uma representação do que eram as casas de chá daquela época. E além disso, Hokusai, esse famoso artista, também fez muito. O que é shunga é o nome do que seria o ukiyo-e, ou seja, a arte de ilustração japonesa, mas erótica. E o fato é que, veja, Hokusai foi uma pessoa que basicamente nasceu e morreu pobre. Era assim, como muitos artistas no mundo, teve muitos artistas super reconhecidos e muito importantes, mas a maioria morreu pobre. E ele, algo que vendia bem era a arte erótica. Olhem só que curiosa essa rua que tem forma de serpente. Acho que isso está preservado desde a antiguidade, por assim dizer, porque justamente esse caminho era feito para não ser muito chamativo, para onde a pessoa ia. Ou o que acontecia dentro de Yoshiwara, que eram todas ruas bem retas. Mas eu adoro, porque aqui está a entrada de Yoshiwara e aqui tem um parquezinho cheio de crianças e um jardim, uma creche para crianças. Essa fusão, esses contrastes, na verdade, às vezes são incríveis. No Japão, sim. E aquele templo, o templo por onde acabamos de passar, eu nunca conheci, mas este aqui eu já vim, já estive neste templo. E até onde eu sei, fica mais ou menos no final da rua. Ali supostamente era uma vala, ou seja, não tinha rua. Era como se fosse um tipo de rio, não um canal. Olhem que bonito. Aqui nesse santuário tem um desenho de algum anime, não sei de qual anime é, mas é um personagem que é uma cortesã. Ela tem o obi na frente. Aliás, eu diria até que é uma oirã, porque as oirã eram como as cortesãs de mais alto nível, de um status muito alto, e era muito caro contratá-las. Elas eram tão caras e tão exclusivas que as pessoas não podiam simplesmente economizar e passar uma noite com uma oirã.
Elas é que podiam escolher os clientes que eram da classe mais alta. Aqui todas têm o obi, o laço na frente, do lado da barriga, portanto tem algumas que não. Mas veja, acho que isso é uma representação do que era Yoshiwara, não é que vamos ao caso. Atualmente, artes como Yunga, essa arte erótica, eram algo bastante popular. Não era mal visto, porque, claro, o que acontece é que o Japão também não tem esse sentido de pecado, como no cristianismo, de que o sexo é algo impuro ou algo assim, mas sempre foi visto como algo instintivo e natural, desenhos de Yunga e coisas do tipo. Inclusive, chegavam a ser dados como presentes de casamento e eram comprados tanto por homens quanto por mulheres. Vejam, está tudo cercado e, bom, a vala pequena, né? Se vocês olharem mapas antigos da era Edo de Yoshiwara, vão notar que sempre tem uma cor azul, né, como se fosse um rio. Esta é a rua principal, a avenida principal do que é o centro de Yoshiwara, e já estamos dentro da área de Yoshiwara. Mas a primeira coisa que encontramos é um prédio de apartamentos normal, casinhas normais. Vamos ver. Agora vamos entrar mais nos becos e vamos ver coisas um pouco mais notórias, mais do que identifica o que é Yoshiwara. Não, bom, vem cá, por exemplo, já dá para ver a quantidade de cartazes. Posso garantir para vocês. E posso garantir totalmente que todos esses são bordéis, né, para falar a verdade. Esse é um bairro pelo qual eu não passo com frequência. Não é como Shinjuku e Ikebukuro, que tem sua própria área de distrito da luz vermelha. Mas tem, digamos, lugares para ir em um encontro, para comer, beber. Aqui não é um bairro 100% só de bordéis e, claro, se você encontrar algo que não seja isso, é algo do dia a dia como um supermercado. O resto são residências e o fato é que esse bairro também não é muito bem conectado. Veja, porque existe o costume em Tóquio de que você sai de uma estação de metrô e já tem algo que identifica aquele bairro, não importa o que seja. Se é uma área de bares, está a 20 metros da saída do metrô. Mas aqui, por outro lado, esse bairro é meio isolado, como se nunca tivessem querido dar uma conexão muito boa para ele. E esses senhores, por exemplo, que ficam nas entradas dos lugares, são as pessoas que te recebem. Quando você entra em um local, você diz: "Oi, tudo bem? Sim, pode entrar." Eles mostram fotos das garotas, informam preços e outros detalhes. Mas é claro, Yoshiwara tem pelo menos 100 ou mais estabelecimentos de entretenimento totalmente adulto e é o segundo maior do Japão. Só para vocês saberem, não é o maior de todos, mas sim o maior de todos. Fica em Hokkaido. Dizem que lá em Hokkaido há mais de 200 estabelecimentos e os daqui supostamente são todos soplantes. É que nenhum deles coloca isso, né? É que normalmente bairros, olha, ali você tem Forerunners Work Homes. Então, bom, se vocês caminharem, podem acabar vendo. Ninguém pode garantir que seja um lugar de boa qualidade, porque ser o bairro mais antigo desse estilo não quer dizer que seja o melhor. Não sei. E essa rua, por exemplo, é uma das bordas do bairro e aqui se supõe que é um desses lugares onde tinham valas. Não, que bom, desse lado também tem mais comércio local, ou seja, está cheio. O que aconteceu com esse lugar, sendo que era tão antigo? O que aconteceu com o que era tão antigo, do que falava antes? E eu digo, mas o que aconteceu com esse lugar na Segunda Guerra Mundial? E além disso, depois da guerra, a prostituição foi abolida. Na Segunda Guerra Mundial, tudo foi bombardeado, ou seja, não sobrou absolutamente nada como a maior parte de Tóquio. Olha, faz todo sentido, mas muitos foram voltando aos poucos. E o que aconteceu quando a prostituição foi abolida? Em Bueno, que aí já era. Logo começaram a procurar brechas legais, dizendo que eram bares de encontros, cafés e coisas do tipo, já começaram a procurar as brechas legais. Então digamos que o lugar, com exceção da época dos bombardeios, sempre funcionou. E agora me lembrei de uma história muito boa. Bom, não sei se vocês viram a série Shogun, que ganhou muitos prêmios, produzida pela Disney, que se baseia na história de Ieyasu Tokugawa. Só que, bom, eles mudaram o nome dele na série. Mas tem uma cena que eu gostei muito e é spoiler do final da série. Mesmo assim, não é um spoiler importante da história, é só que tem uma cena em que as pessoas estão voltando para Edo, o que hoje conhecemos como Tóquio. Nossa, aquela garota com bolsa de grife deve trabalhar na região. A questão é que você via um grupo de pessoas, entre elas estava uma madame que era dona de uma casa de chá, ou seja, uma casa de cortesãs,
falando em um lugar completamente vazio, num terreno baldio, dizendo aqui eu imagino as casas de chá, como se dissesse aqui vou colocar muitas casas de chá, casas de companhia e sei lá. E ao lado tinha outra pessoa, um português estrangeiro, dizendo oh sim, aqui posso colocar uma igreja, não sei o quê. E o interessante é que, se você sabe um pouco da história japonesa daquela época, sabe que o mais provável é que isso seja uma forma de dizer que aquilo era o futuro. Yoshihara, porque Yoshihara foi fundada, digamos, uma década depois da chegada dessa senhora. E o português, que está com a ilusão de construir uma igreja assim que Tokugawa chegou ao poder, naquela época o cristianismo foi proibido e todos os cristãos foram expulsos e o cristianismo foi proibido no Japão, ou seja, a igreja nunca foi construída, os bordéis sim, as cortesãs ficaram, os monges não. E aqui, por exemplo, está cheio de carros que pertencem aos estabelecimentos, que justamente como não está bem conectado, eles podem te levar da saída do local até a estação. Ou, digamos, uma distância curta, próxima, porque sim, aqui não há transporte público, entre aspas. Acho que a estação mais próxima fica a 15 minutos a pé. Também não é tão engraçado assim, porque aqui no meio do bairro tem um lugar que diz Foto Estúdio e tem todas essas sessões de fotos, que claro, são as fotos que usam nos sites ou nas entradas dos estabelecimentos, no momento em que é preciso escolher as garotas, ou seja, normalmente quando você quer dizer, bom, quero ir a um sopla ou algo do tipo, você vê o site e lá você vê fotos que, além disso, não só estão boas, é como se, ou seja, as fotos favorecem muito as garotas e são muito editadas. Interessante, mas me chama muita atenção, porque andando pelo bairro às vezes dava para ver não só garotas que chegavam de táxi, desciam e dava para perceber que iam trabalhar, mas também havia outros casos de garotas que estavam vestidas de um jeito que dava para ver que não saíram assim de casa, mas quase como se estivessem de pijama, eu diria, com outro tipo de roupa. E dava para perceber que a situação era assim, agora você trabalhou neste local, agora tem que se transferir para outro local, vou te ajudar a levar suas coisas. E eu vi as garotas acompanhadas pelo staff indo para outro local, mas é muito interessante porque você pode ver aqui, dá para perceber que tipo, como são as garotas que trabalham, que tem de todo tipo. Mas é claro, na maior parte desse quadrado que era Yoshihara, há mais casas do que estabelecimentos para adultos, mas antigamente todo esse espaço. Disse que aproximadamente 80% de todos os prédios que estavam dentro da área de Yoshihara eram todos do mesmo tipo. Digamos que os outros 10, 20% dizem que eram, na maioria, lugares para comer ou pequenos teatros, mas veja, tudo era voltado para adultos. E mais, na área de Yoshihara, menores de idade não podiam entrar, embora às vezes houvesse alguns que eram menores e trabalhavam lá. Não para limpar, fazer recados, ou bom, há muitas garotas que dizem que são da universidade e restaurante, não tinha nenhum. Não tinha nenhum, rápidos não tinha nenhum, sandália não tinha. Das de Yoshiwara, porque aqui tem a placa que diz Fujihara, Daimon ou não, Daimon não Omon, que é grande portal, que aqui supõe-se que era onde ficava a grande entrada. Olha, o senhor está tirando fotos da entrada como se estivesse vindo como turista e soubesse o que veio procurar. E além disso, essa rua é curva. Muito interessante isso da rua curva, né? Como se quisessem fazer algo um pouco discreto, né? Voltando ao assunto do Hokusai, aquele artista que eu tinha mencionado que fazia o tema de Shunga, né? Essa arte aí. E eu, na minha casa, justamente tenho tipo um pôster de tecido, num tecido que se chama Tenugi. Um é a onda de Kanagawa com Godzilla, como vimos agora há pouco, e no outro está uma das obras Shunga mais conhecidas da história, que também é do Hokusai. Internacionalmente ela é conhecida como Sonhos da Mulher do Pescador. Eu gosto porque tem essa mistura do erotismo com o que seriam tentáculos, e isso é algo que ficou muito na cultura pop.
Depois, né, quer dizer, não tem uma relação direta, o motivo não, mas vamos ver. Foi parte da inspiração das pessoas que inventaram os animes eróticos com tentáculos. Porque justamente como o cinema adulto tinha que ser completamente censurado, até mesmo desenho animado como anime, o tema dos tentáculos poderia ser visto como algo sensual e um tentáculo não precisa ser censurado. Porque não é um órgão nem nada. Eu gosto muito dessa obra e também a tenho pendurada no meu quarto. E a 10 minutos a pé de Yoshiwara temos este parque que, bom, está aqui, muito obrigado, diz vários ratos, ali tem outro, ou ali tem outro, uns grandes. Mas está cheio de ratos, este é bom. Aqui está a área de Sanya, que seria uma área de pessoas sem teto, né? E este é um parque onde muitos vêm para acampar. Mas enfim, essas lonas azuis que vocês veem basicamente são casinhas. O banheiro cheira muito melhor do que muitos banheiros não japoneses que eu já conheci. Mas vocês veem que aqui eles meio que acampam, aqui eles fazem seus trabalhinhos de juntar latas e vendê-las. Um senhor ali deitado, do mesmo jeito. Já expliquei isso 1 milhão de vezes aqui. Os indigentes não são pessoas perigosas nem nada do tipo, não são criminosos, são simplesmente pessoas que querem ficar em paz. Só isso, mas muitos estão dormindo. Hoje, como o dia está fresco, eles não estão passando tão mal, porque a verdade é que o verão aqui é muito pesado e viver ali no parque deve ser muito difícil. Faz 2 anos desde a última vez que vim por aqui e o bairro por aqui está um pouquinho mais bonito. Mesmo assim, durante o dia costumam sair um pouco mais os mendigos, seja o que for, mas eu adoro porque eles se reúnem aqui, porque aqui tem um centro social. Portanto é isso. O que acontece é que esse bairro também tem sua história. Porque há tantos indigentes nessa área? E é porque antigamente, estrategicamente, era uma área onde podia haver muitos trabalhos que eram pagos no dia, em dinheiro, na hora. Ou seja, havia uma estação de trens de carga perto do porto e aqui havia muitos trabalhos não qualificados que qualquer pessoa que precisasse de um trabalho podia fazer e claro, isso fez com que viesse muita gente de classe muito baixa procurar trabalho que pagassem por dia a da cidade. E ao mesmo tempo colocavam muitos, isso eu já expliquei várias vezes, mas faz muito tempo que nessa região tem muito do que se chama doias. Que os doias são basicamente moradias, moradias são como pseudo-hotéis, eles alugam só um quarto extremamente pequeno para dormir. Anos atrás passamos por aqui e este era um dos doias mais estranhos de todos. Olhem, isso aqui é um prédio, aqui tem quartos para dormir e da última vez que viemos não tinha tantas plantas. Vamos ver se dá para ver um pouco do lado de fora o corredor cheio de lixo. Quem sabe quando? Bom, a porta está aberta, mas tudo bem, vem. Por exemplo, aqui essa noite custa 2.500 ienes, o que seria uns 15 dólares a noite, e esse aqui eu não faço ideia de quanto custa. Tem um coin locker aqui, o fato é, os coin lockers fazem sentido em estações de trem, áreas movimentadas, coisas assim, mas nesse bairro não tem coin lockers, no meio de um bairro comum e normal. Porque justamente tem muita gente que pega um trabalho por dia, vem aqui, deixa seus pertences, vai trabalhar, volta e pega seus pertences de novo. E quem sabe dormir na rua ou procurar um teto, já que como recebeu no dia, alugar um desses doias. Mas é muito curioso, porque é algo que conserva essa identidade de trabalho da época. Esses coin lockers, pode parecer uma besteira, mas sim, me fez pensar um pouco nos lockers, mas está cheio de doias, tudo. É verdade que eles têm 2.000 e poucos ienes, alguns dizem que tem ar-condicionado, que tem televisão. Até onde eu sei, é o único bairro em Tóquio onde há muita concentração de doias. Dessas, olha aquilo ali, pequenininha. Seria como uma espécie de posto policial.
Mas o deste bairro é bem grande, tem 4 andares e isso não é muito comum, porque claro, muita gente era detida com frequência nesse bairro. Muitas manifestações de sindicatos, de associações ou pseudo-sindicatos. Olhem aqui. Este, por exemplo, é o centro cristão que foi instalado para ajudar as pessoas de baixa renda desta região. Nunca tinha aberto este lugar e já mencionei isso antes, mas aqui antigamente havia essa rua, era coberta porque no Japão há muitas ruas centrais que são cobertas. E claro, como muitos moradores de rua se instalavam nessa região, eles tiraram porque, claro, como tinha cobertura, era um refúgio para dormir e tiraram porque queriam que os indigentes se espalhassem um pouco. Mas vejam que há casas, prédios muito antigos, mas também há prédios muito novos, ou seja, o bairro, a verdade é que está mudando muito toda vez que eu venho. Da primeira vez que vim, da vez anterior, já tinha mudado muito e agora realmente está muito diferente. Ainda restam alguns prédios antigos, mas aos poucos eles vão sendo substituídos e na verdade o bairro está ficando bem bonito. Vocês viram as diferenças de contraste que existem em tudo o que percorremos hoje. Mas começamos a gravar há 1h30 no máximo e já existem contrastes muito diferentes. E a verdade é que achei este vídeo interessante. Nos vemos na próxima. Joe, um abraço para você, para sua família, para o seu animal de estimação e para o idiota do seu vizinho. Tchau!